Olá meus amigos, estamos começando mais um planejamento de trabalho nessa segunda-feira com 3 partidas em destaque para a gente poder comentar e analisar, 2 partidas da Série A italiana e uma da Primeira Liga de Portugal. Principal jogo do dia, talvez o principal jogo com liquidez do dia, seja a Inter de Milão com o Como. A Inter de Milão busca uma aproximação com o Napoli e provavelmente também com a Atalanta. A Atalanta enfrenta daqui a pouco, estou gravando esse planejamento no domingo, daqui a pouco o Empoli. E se vencer, assume novamente a liderança do italiano e é mais uma equipe para a Inter de Milão perseguir e tentar se aproximar, né? A Fiorentina enfrenta a Udinese dentro de casa e o Benfica enfrenta o Estoril na Luz. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube, e eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa segunda-feira, dia 23 de dezembro. Antes de começar o nosso planejamento de hoje, quero deixar 2 recados para você. Primeiro, dia 24 e dia 25, terça e quarta-feira, não teremos BDM, tá? Porque não tem praticamente jogo nenhum. Tem um jogo no Egito e tem um jogo na África do Sul, mas não são competições que eu trabalho. Então eu aconselho você, terça e quarta, por 24 e 25, esteja com a sua família, com seus entes queridos, aproveite, acenda a churrasqueira, abra uma latinha de refrigerante, refrigerante zero, de suco, de bebida alcoólica, fica a seu critério, mas aproveite ao lado da sua família, muito provavelmente é um momento onde as famílias se unem, tá? Então você pode aproveitar e vai ser muito mais bem proveitoso do que vir para cá procurar um jogo estranho para poder fazer. Olha só, na terça-feira tem aqui no Egito o Zamalek e tem aqui na África do Sul uma Mamelodi Sundowns. Não estou menosprezando essas duas equipes, mas poxa, é dia 24, né? É Natal. E no dia 25 você tem ainda menos opções. Você tem aqui o Pirâmides no Egito, talvez aqui em Israel o Maccabi Haifa com o Tel Aviv, mas também vai ser bem melhor, uma escolha bem mais sábia você estar com a sua família. Eu volto, planejamento à noite do dia 25 para o dia 26, o Boxing Day, lotado de jogos na Premier League, aí sim o BDM volta. Combinado? Só para você não estranhar, não tem BDM no dia 24, a gente vai estar de folga, eu e você, combinamos? Tá? Combinados? Promete? E aí no dia 26 a gente volta, 25 à noite, tá? Outra coisa, o PDF de apoio desse dia 26 vai estar liberado gratuitamente na aba comunidade para todo mundo que é inscrito no canal, independente se você é assinante do clube de membros ou não, tá? Eu quero que você experimente o PDF de apoio e eu espero que ele te ajude nessa super rodada aqui da Premier League do dia 26, tá? Dia 27 eu vou tentar também, tá bom? Porque dia 27 ainda tem um complemento aqui da Premier League com o Arsenal jogando, o Brighton jogando, então dia 26 e 27 eu vou deixar liberado para você acessar o PDF de apoio e poder aproveitar um pouquinho. Fechou? É só acessar na aba comunidade. Aí, depois do dia 27, se você quiser assinar o canal, aí você recebe o PDF de apoio com mais de 150 competições todos os dias. Vamos voltar para falar sobre Fiorentina e Udinese. Fiorentina favorita com uma cotação de 1,60 e a Udinese, que começou bem o campeonato italiano, com uma cotação de 6. Começou bem, teve uma queda, mas agora nesse momento não sei se dá pra gente confiar tanto. Mas vamos lá. A Udinese na 9ª colocação com 8 derrotas e 6 vitórias com 20 pontos. A Fiorentina na 5ª colocação com 9 vitórias e 2 derrotas e 31 pontos. Olha só o PDF de apoio, a gente bate o olho e a gente consegue perceber que a Udinese teve uma queda de aproveitamento fora e agora começou a tentar pontuar. Já vem de 4 pontos nos últimos 2 jogos fora. Porém, uma equipe que sofreu gol em todos os jogos, não é uma equipe que consegue sair tanto na frente do placar, é uma equipe que consegue marcar com bastante frequência, mas não é tão goleadora. 1,25 de média de gols marcados. A Fiorentina venceu 71% dos jogos em casa, não perdeu nenhum, como a gente pode ver, vem de 5 vitórias consecutivas, marca com muita frequência em casa e tem sofrido ali em 30% dos jogos apenas deixou de sofrer, né? Mas é uma defesa bem mais sólida, né? Menos que a metade do que a Udinese sofreu e mais gols marcados, uma média próxima aqui de 2,2 gols marcados por jogo. O aproveitamento das duas equipes é praticamente igual, ou seja, a Udinese finaliza menos no gol, mas ela precisa praticamente das mesmas finalizações para poder marcar um gol do que a Fiore. O primeiro tempo é parelho, a Fiorentina e a Udinese têm quase o mesmo número de vitórias, número de gols marcados, sofridos, mas no segundo tempo a gente consegue ver uma Fiorentina bem mais coerente, dobro de vitórias, nenhuma derrota, bem menos, 8 vezes menos gols sofridos e mais gols marcados, né? Na questão de gols, a Fiorentina puxa esse jogo mais para um over e a Udinese, eu nem vou dizer que é para um under, porque a Fiorentina tem mais
situações de over 2,5 em seus jogos em casa, mas a Udinese tem mais situações de over 1,5 nos seus jogos fora, porém menos situações de over 2,5. Então a gente fica num meio termo ali de 2 gols, provável, tá? A maioria dos gols marcados pela Fiorentina é bem distribuído, né? A gente pode destacar aqui início e final do primeiro e segundo tempo e os gols sofridos no final da primeira etapa. Não sofreu tantos gols no final do jogo a Fiore. A Udinese já cresce bem mais no final do jogo e também sofre aqui nos minutos iniciais do segundo tempo, tá? Então é uma Udinese que também não sofre tantos nos minutos finais. Olha que loucura, né? As equipes aumentam os gols marcados no final, mas os gols sofridos não acontecem com tanta frequência. Vamos ver quem consegue se destacar aqui, se é as sólidas defesas ou os ataques competentes. Para mim, começo com uma correção de preço. Por quê? A Fiorentina não faz bons primeiros tempos, pelo menos não comparativo ao que a Udinese faz fora de casa. Eu até tenho críticas à Udinese, de falhar em marcar em mais de 60% dos jogos e tudo mais, mas não é uma Fiore assim tão agressiva no primeiro tempo. Então, eu deixo a hipótese da correção de preço. Se a Fiorentina não entregar o que o mercado espera, essa odd provavelmente vai corrigir, tá? Eu posso dizer que o favorito vai se complicar por aqui? Bom, vamos dar uma olhada no histórico. A Fiorentina em casa venceu a Udinese. Não, empatou com a Udinese no último jogo 2-2, venceu por 2-0, perdeu por 4-0 em 2022 e cadê? Não teve mais confrontos. O último confronto foi na casa da Fiore. Ah, tá aqui, ó. Vitória por 3-2. Então, ó, uma vitória da Fiore por 3-2, destaque para a Udinese que conseguiu marcar 2 gols. Uma vitória da Udinese com destaque para uma goleada da Udinese por 4-0. Uma vitória da Fiore por 2-0, vitória normal, e um empate 2-2. Então, 2 vitórias da Fiorentina, uma vitória da Udinese por goleada e 2 situações, 3, onde a Udinese conseguiu marcar gol. Então eu posso dizer que sim, o favorito pode se complicar por aqui. Então para você que é um punter, quando a gente tem essa marcação, talvez seja melhor você tentar trabalhar com uma cotação mais elevada. Não é que a Fiore está com uma odd errada, a odd é essa mesmo. Principalmente porque a Fiorentina é invicta dentro de casa. Mas dá para tentar buscar uma cotação um pouco mais elevada, tá? A Udinese sofreu 1 ou mais gols nos últimos 8 jogos, não venceu em 8 partidas das 10 que disputou, teve menos de 3,5 gols nas últimas 8 partidas das 10 e mais de 1,5 gols nos últimos 9. Então, é uma equipe mais para 2 gols do que para ficar pensando em goleada, tá bom? Por isso eu penso também nesse cenário aqui de pelo menos 2 gols. O que pode fazer esse jogo ficar under? A Fiorentina não conseguir marcar um gol cedo, a Udinese se contentar com o empate ou a Udinese estar na frente do placar e se fechar. O que pode fazer esse jogo ser um jogo over, um potencial para over? Fiorentina vencendo por 1 ou 2 gols de diferença, marcando o mais rápido possível para forçar a Udinese a sair para o jogo. Fechou? Não entraria se eu fosse um punter a favor da Fiore com uma odd baixa, de preferência com uma odd mais alta. Lembrando que a Fiorentina tem já o estilo de sofrer gols no meio do jogo, né? Ali, principalmente no final do primeiro tempo, 83% dos gols sofridos no final do primeiro tempo, e é uma equipe que acelera mais no segundo tempo, tá? Então dá para pensar nesse cenário aqui na segunda etapa, mas não duvido que a Udinese consiga segurar um pouco a Fiore. Às 15h45 a gente tem um jogo mais difícil de selecionar. Por quê? O Benfica, ele tem 100% de aproveitamento em casa, 7 vitórias em 7 jogos, não falhou em marcar em nenhum jogo, obviamente. Quase 60% dos jogos ele não sofreu, saiu na frente em mais de 70% dos jogos. Enfrenta um Estoril, que ainda não venceu nenhum jogo fora, que ainda não saiu na frente nenhuma vez, que falhou em marcar em quase 70% dos jogos, que tem um ataque ruim, uma defesa fraca. Só que a cotação do Benfica é 1,10. E é uma cotação de 1,10 que, se você não tiver uma metodologia muito organizada, muito bem trabalhada, você não consegue extrair valor. É uma cotação que, no longo prazo, você tem que ser muito assertivo para poder tirar dinheiro daqui. Porque nesse tipo de cotação já tem a margem da casa de aposta. Então, você trabalhar com bilhetinho, você trabalhar com duplinha, você trabalhar com triplinha, blá, 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 não vai ganhar dinheiro. Não adianta espernear. Não vai. Misturar essas odds aqui, você não vai tirar dinheiro da casa de aposta, porque casa de aposta não é instituição filantrópica, ela não está aqui para te dar dinheiro, tá? Esse tipo de cotação aí não vai te levar a lugar nenhum fazendo aposta seca. Para você que é um trader, você tem até um caminho, mas, cara, o seu fechamento tem que ser perfeito. Se por acaso o Estoril começar a jogar bola, começar a ameaçar, essa cotação do Benfica vai começar a subir, você tem que ser perfeito no seu fechamento, tá? Então, é uma odd muito difícil de se trabalhar, seja você um punter ou um trader. Se você é um punter, você tem que saber muito bem o cálculo do handicap que você vai pegar aqui, -2, -3, -3,25, -2,25.
Depende muito. Então é um cenário difícil de extrair valor. Eu deixo a opção de você trabalhar esse jogo, porque é muito provável que o Benfica vença e vença bem esse jogo. É o último jogo, se eu não me falha, é o último jogo do ano para o Benfica? Não, o Benfica ainda pega o Sporting no dia 29/12. Né? Antes ali da virada do ano. Grande jogo, grande clássico. Mas, sinceramente, eu não entraria a favor do Benfica a qualquer preço aqui. Minha dica pra você, em qualquer cenário, esse jogo vai estar com odd esmagada. Se o Benfica, no 0x0, a odd do over 3, 4,5 vai estar esmagada. Goleada do Benfica vai estar esmagada. No final do primeiro tempo, vitória do HT do Benfica vai estar esmagada. No final do jogo, se o Benfica tiver 0x0 ainda, ou tiver 1x1, ou o Benfica está empatando, precisa vencer o jogo. A cotação do Benfica aos 90 vai estar esmagada. Não vai ser a odd, provavelmente você vê em situações normais. Por quê? É um hiper favorito. Então é mais fácil você não fazer nada do que inventar moda. É claro que a provável vitória do Benfica deve acontecer, que o seu bilhetinho com o Benfica ali vai ser provavelmente vencedor, mas isso não quer dizer que no longo prazo você está colhendo dinheiro. Na maioria das vezes você está só trocando dinheiro, e a sensação de ganhar dinheiro no curto prazo, ela é muito perigosa, né? Porque te deixa aquele sabor, aquela coisa de querer fazer de novo, e você vai de novo a 1,10, a 1,10, a 1,10 daqui a pouco, ó. Toma. Então, cuidado, tá? Cuidado. Esse é o meu recado sempre para você com essas cotações. Mas se você tá sabendo o que você faz, pode ser interessante. Quer ver? Um outro jogo interessante para esse horário é Vitória e Nacional. Pô, Vitória também faz um campeonato digno na sexta colocação. Dentro de casa, o Vitória teve apenas uma derrota, 4 vitórias. Fora de casa, o time do Nacional não venceu nenhuma partida e o Vitória tá com uma cotação de 1,50. Pô, dá para trabalhar uma correção de preço aqui, cara. Dá para pensar nessa vitória do Vitória. Dá para ficar de olho. É um jogo talvez muito melhor de você encaixar às 15h45 do que o Benfica. Mas é só uma dica, tá? Vamos para Inter de Milão e Como. Inter de Milão com uma cotação de 1,22. E o Como, que tem apenas uma mísera vitória fora de casa, nesse momento está aqui na 15ª colocação. É uma vitória só? Uma vitória só. Olha só, como vem o Como na Série A italiana. Uma vitória fora de casa nos últimos 9 jogos, sofreu gol em todos os jogos, saiu na frente em apenas uma partida e falhou em marcar em quase metade delas. A Inter de Milão venceu mais de 60% dos jogos em casa. Esse ano não tem sido assim tão forte ainda, né? Perdeu uma, empatou 2, mas tudo bem. Falhou em marcar em nenhum jogo, quase 40% dos jogos ficou sem sofrer gol. Bom ataque. A defesa poderia ser melhor, como eu falei, esse ano não está super impressionante. O aproveitamento é muito melhor. O primeiro tempo da Inter é superior, então a gente já pode pensar aqui num back favorito. Theo, por que o back favorito na Inter ele é mais fácil talvez de lidar do que o do Benfica? Porque a cotação já é mais alta, entendeu? Já é mais elevada. E aí, muito provavelmente na faixa de odd da Inter, você vai conseguir extrair um pouco mais de valor. Mesma coisa vai acontecer na Inter, tá? Caso de aposta tenha sua margem ali, não pense que não, em todas as odds ela tem. Mas talvez seja um pouco melhor de encaixar na sua metodologia. Theo, não tem metodologia para back favorito no trade. O que você me aconselha? Não faz nada nesse jogo. Começa a desenvolver essa metodologia, talvez pro ano que vem você começar a executar ela. Não agora. É o que eu falo, não dá para aprender a dirigir com o carro em movimento, tá? Não é a hora. Tem o curso aí embaixo, você pode aproveitar esse recesso aí do final de ano para você aprender. É totalmente de graça, não tem desculpa. Se fosse pago, talvez você tivesse um pouco mais de atenção, mas é de graça. Desde 2018 é de graça. Mas tem gente que não quer. Paciência, eu não vou enfiar a goela abaixo um curso para você fazer. Você quer aprender, você aprende. É garantido que você vai ganhar dinheiro? Não, porque tecnicamente falando, o trade é fácil de aprender. Difícil é isso aqui, ó. É lidar com a cabeça. Mas se você souber lidar com a cabeça, mas não souber porra de tática nenhuma, não adianta nada, né? Então, você pode aprender. Mas nesse momento, não sabe fazer, não faz nada. Não inventa moda. Mas é um jogo para back favorito. Por quê? O Como tem um péssimo primeiro tempo e a Inter tem um primeiro tempo muito bom. Quer dizer que a Inter vai ganhar esse primeiro tempo? Não. Mas você pode ter momentos de superioridade da Inter que façam com que o mercado fique estabilizado, que é o mais importante para esse tipo de metodologia, tá? No segundo tempo, a Inter de Milão, ela apresenta ali uma queda de aproveitamento de vitórias, mas ela continua tendo mais gols marcados que gols sofridos, e o Como passa a melhorar um pouco, pelo menos na parte ofensiva. Então, me parece um segundo tempo com um leve risco, tá? Jogos da Inter com quase 90% de over 1,5 em casa e 67% dos jogos do Como fora de casa. A Inter de Milão marca a maioria dos seus gols no primeiro tempo, né? Dá para listar aqui 58%, e quando não marca no primeiro tempo, geralmente marca no início do segundo. Uma quantidade muito grande aqui de gols marcados no início do segundo. Só que é uma equipe que sofre muito nos últimos minutos. Isso aqui é um risco para você que está ali
trabalhando aquelas metodologias mais folclóricas, né? Que a gente costuma brincar. Vovô, vovó, titio, mamãe, papai. Toma cuidado. Tá? A Inter costuma tomar gol no final do jogo. O Como também, tá? Não tô falando que a Inter de Milão vai sofrer com frequência. Tô dizendo que ela costuma sofrer, tá? E o time do Como marca, e aqui é uma incidência, assim, absurda, né? No início do segundo tempo. Coisa absurda mesmo. 75% do jogo foi logo na saída do jogo. Não sei o que o treinador faz, ele dá uma chicotada nos caras, os caras vêm com vontade, tá? Então, temos essas informações. Para mim, pode ser um jogo para pelo menos 2 gols, caso a Inter de Milão saia na frente do placar. Pode até ser um jogo de goleada da Inter, não é costume da Inter ficar goleando seus jogos, mas aí dependendo se o Como conseguir sofrer um gol cedo, a Inter vai ter provavelmente um time do Como saindo mais pro jogo. Agora, não dá para duvidar, e assim é um cenário muito plausível, do Como vir para casa da Inter para se defender. 15º colocado, disputando ali com Parma, Verona, Cagliari, Monza, Venezia, Lecce, contra o rebaixamento, a maioria das equipes que vão enfrentar a Inter na casa da Inter em Milão vão acabar perdendo. Então, se o Como conseguir um ponto, é excelente. Então, a gente pode ter aqui um cenário de uma Inter de Milão tendo dificuldade de marcar o seu gol no primeiro tempo e se arrastar no segundo, né? E aí você ter a possibilidade de tentar buscar uma vitória da Inter no final do jogo, desde que seja uma cotação mais elevada, principalmente para você que é um Panther. Fechou? Eu acho que é um cenário interessante. De resto, como eu falei, Vitória e Nacional é um jogo interessante. O Benfica é bom tomar um pouco de cuidado, tá bom? Tem Grécia, tem Israel, tem Holanda, segunda divisão, tem Romênia, tem Sérvia, mas aí já começa a dar uma reduzida nos campeonatos. Fechou? Vou ficando por aqui. Apostas são para mais de 18 anos. Faça com responsabilidade, cuide bem principalmente do seu emocional, do seu capital. Dia 24 e 25, sem BDM, para você aproveitar a sua família. Promete que vai aproveitar? Fechou então. Desejo a você e para sua família também um excelente Natal, principalmente momentos de alegria, tá? Esteja com quem você ama. Isso aí não tem preço. Não tem preço. Desliga a porra do celular quando você estiver na mesa. Desliga o celular quando você estiver junto com a sua família, né? Você vai ver a maioria das vezes, você pode olhar na mesa ao redor, sempre vai ter alguém assim, ó, com o celular na mão, não olhando no olho das pessoas que a gente gosta. Cara, esse tipo de momento não volta. Então, minha dica é pra você, tá? Não sou pai, não sou seu pai, mas desliga o celular, deixa ele longe, aproveita com a sua família, momentos importantes que não voltam mais. Tempo a gente não consegue trazer de volta, tá? Dia 26 a gente tá de volta, dia 25 à noite, o BDM vai estar disponível e o planejamento, PDF de apoio, vai estar disponível na aba comunidade dia 26 e 27 gratuitamente. Fechou? Muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço, um Feliz Natal, um beijo no seu coração e a gente se vê na quarta-feira à noite para falar sobre o BDM do dia 26. Um abraço.